Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Lula falou para os jornalistas hoje num café que tem acontecido com menos periodicidade até do que o presidente gostaria, segundo ele, né? Pelo menos ali ele disse, olha, eu gostaria de fazer isso a cada 30, 45 dias, está demorando 6 meses para acontecer um café desse. De fato, Lula precisa falar mais. Lula tem que dialogar mais com jornalistas e com todos os seus eleitores. Quando ele dá uma coletiva dessa, por exemplo, a Fórum transmite. Quem está assistindo a Fórum pode contestar, elogiar, comentar, participar, de alguma forma dialoga com o presidente. E por que é fundamental que Lula faça isso? Porque 2026 está aí, Calabreso. Mas vai estar longe, tem 2024, é óbvio. As coisas estão acontecendo, já estamos quase chegando em 1 ano e meio de governo. 1 ano e meio de governo é 1/3 de governo, né? A gente está com 33% de governo rolado. São 12 mais 4, 16 meses, de um total de 48. 16, 32, 48, exatamente 1/3. Exatamente 1/3 de mandato. Não é ainda para desesperar, mas é um período já que as coisas têm que começar a acontecer com mais vigor. E aí eu pergunto, por que Lula vai disputar a eleição com quem em 2026? Esse é o dado, esse é o debate que começa a se construir nos bastidores. Bolsonaro é inelegível. E na pesquisa do monitor do pessoal da USP Leste, lá feita no Rio de Janeiro, na manifestação flopada de 32 mil pessoas, o 60%, um pouco mais do que isso, daqueles que estavam presentes ao ato, escolheram Tarcísio para ser o adversário de Lula em 2026. Tarcísio seria, então, o candidato do bolsonarismo. Será que Tarcísio vai largar uma reeleição ao governo do Estado, onde ele sairá com muitas chances, afinal de contas, por incrível que pareça, o seu governo tem uma boa avaliação em São Paulo, mesmo privatizando a Sabesp, mesmo com o problema da Enel, mesmo com a matança realizada pela fascistização da polícia, em especial na Baixada Santista, mas no estado inteiro, tal da Operação Escudo, mesmo assim, Tarcísio tem hoje índices de aprovação razoáveis. Tarcísio é de São Paulo, carioca que ganhou a eleição em São Paulo. Os candidatos de São Paulo que foram contra Lula não deram muito certo. Perdeu, inclusive, do Sudeste, para ser mais fácil, para ser mais claro. Perderam Serra, Aécio e Alckmin. Serra e Alckmin para Lula e Serra e Aécio para Dilma. Convenhamos, né? Aécio, mesmo sendo de Minas, foi derrotado. Lula, gigante do jeito que está, tendo ganhado de Bolsonaro na oposição numa reeleição, perderia para Tarcísio? Será que o Tarcísio se acha assim tão acima do bem e do mal para arriscar isso? Não, mas tem um nome, né? Um nome que está colocado já e se colocando que vai deixar o governo do Estado. Tem 2. Tem o Zema, que sai. Tem 3. Zema, que sai de Minas depois de reeleito. Ratinho Júnior, que sai do Paraná depois de reeleito. E o governador de Goiás, né, que sai do governo também muito bem avaliado. O Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado é o cara do agro, é o cara do centro-oeste, é o cara que da direita clássica que disputou com o Lula lá em 1989
por um partido que eu nem lembro o nome, mas representando a UDR. Representava a extrema-direita da época naquela eleição, já em 89. E um nome que também começa a circular com especulações é o do presidente do Banco Central, que Roberto Campos Neto, que poderia ser escolhido pela mídia como uma alternativa, como governador também, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que não pode ser esquecido. Temos aí um pupurri de nomes, nenhum deles ainda centralizando um certo poder, uma certa força, além de Tarcísio, que seria o mais forte, porque viria com o bolsonarismo. Mas será que as pessoas vão querer alguém tão identificado com o bolsonarismo, depois da tragédia que foi o governo Bolsonaro? Vejam, não foi uma tragédia só porque Bolsonaro perdeu a eleição, mas porque era um governo muito mal avaliado. E, nesse sentido, aí, uma candidatura do Eduardo Leite, do Campos Neto, ou mesmo do Ronaldo Caiado, que não são bolsonaristas clássicos, poderia vir com o apoio do empresariado, da mídia e de setores que embarcaram com Lula já no primeiro turno da eleição de 2022. Setores mais conservadores que estão no governo Lula, mas que poderiam embarcar numa dessas canoas e mesmo que, de repente, saiam as 3 canoas divididas e se juntar no segundo turno. Aí, o que Lula precisa fazer? Dialogar mais com a classe média e dialogar mais com os eleitores das grandes cidades, em especial do Sul, Sudeste e do Centro-Oeste. Não só, mas em especial. O projeto de ontem, o Acredita, pode ser uma das, digamos assim, um dos espaços de diálogo com esse setor. Por quê? Porque atinge, por um lado, o empreendedor que teve problemas na pandemia, teve problemas nesse período dos últimos anos, que se endividou e que precisa ter renegociado a sua dívida. Se ele conseguir sair do atoleiro, ele se torna um eleitor mais provável de Lula do que de uma alternativa que a levou para o calabouço. Não quer dizer que esses caras mais ideologizados, mesmo tendo perdido tudo com Bolsonaro, recuperado tudo com Lula, não continuem votando em Bolsonaro. Tem até o meme clássico que elabora essa discussão. O Lula melhora, o Lula diminuiu o preço da carne, o Lula melhorou o Bolsa Família, mas se fosse votar hoje, você votaria em quem? Votaria no Bolsonaro. Tem esse eleitor, mas uma parcela substancial desse setor ainda pode vir com Lula, como aconteceu em cidades como São Paulo, capital, onde o Lula ganhou na classe média, ganhou em bairros como Pinheiros, Perdizes, bairros Lapa, que fazia muitos anos que o PT não ganhava uma eleição. É para esse eleitorado que o projeto Acredita pode ajudar a movimentar um setor que ainda não está em love com Lula, mas pode vir a ficar. E também esse projeto ajuda a que pessoas que estão nas classes D e C- sejam empreendedoras e possam ascender à classe média, aumentando esse segmento na população brasileira e, de repente, podendo sinalizar que o governo Lula, mais um governo Lula, pode transformar o Brasil num país de ampla classe média, como foi em 2010. A eleição começa a se decidir a partir dos programas que estão sendo implementados agora e que podem dar resultado no futuro. O programa Acredita é uma boa medida neste sentido. E acho que já faz parte de um novo pacote que a comunicação, dirigida pelo Paulo Pimenta, está lançando, que é o Bote Fé no Brasil, que vem aí com a chancela dos publicitários baianos que fizeram a campanha de Lula em 2022. Tomara que isso
sinalize para um novo momento do governo, para um segundo termo, já que estamos encerrando o primeiro terço, para um segundo terço onde os diálogos e as construções simbólicas sejam mais efetivos, não só com o eleitor tradicional do lulismo, mas com aquele eleitor que ajudou a elegê-lo Lula em 2022 por pouquíssimo diferença de votos. Era isso que tínhamos para hoje no Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.